Glória a Deus. Tenho o privilégio de compartilhar com você nesse culto, Altar 88, a palavra do Senhor. E como foi falado aí antes, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Eu queria deixar para nossa meditação um salmo muito conhecido, mas dentro dele eu queria falar um pouco sobre a certeza de um coração que crê e também sobre a importância da fé. Diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Na verdade, o foco maior, todo versículo são lindos esses versículos, né? E a gente gosta de declarar e sabe às vezes de qual o texto e o versículo primeiro, que o Senhor meu pastor não me faltará. Porém, falar de fé é nos lembrar do versículo 4. Onde fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E eu queria falar um pouco sobre isso, a certeza de um coração que crê e a importância da fé. Ontem na escola dominical, e também reforcei à noite com os irmãos, sobre John Wesley, quando ele ainda não tinha certeza da sua salvação. E eles estavam numa embarcação onde tinha uma tempestade. E eles estavam, os moravianos, em meio à tempestade, louvando. E ele não entendia por que eles estavam louvando em meio àquela tempestade. E ele foi perguntar. E ele foi ver que eles tinham certeza da salvação, que o morrer para eles era um lucro. E a partir daquele momento, John Wesley começou a refletir e pensar que ele não tinha certeza da sua salvação. E em um dos seus diários ele até escreve sobre crer no Senhor quando tudo estava muito bem. Mas quando vinha um tempo difícil, ele não cria no Senhor, ele tinha dificuldade em crer. E muitas vezes nas nossas vidas é assim também. Quando ele precisa andar pelo vale da sombra da morte, meu Deus, será que nós temos a certeza de dizer como Davi disse: porque tu estás comigo, eu não temerei mal nenhum, Senhor, porque tu estás comigo. Eu estou passando por esse vale da sombra da morte, eu estou passando por essa tempestade, mas eu sei em quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso. Que você possa ser, como esse mês é o mês do coração aquecido, né? Nós vamos relembrar 24 de maio. John Wesley, depois que ele teve a experiência do seu coração aquecido, ele passou a ter fé e aumentar a sua fé e ter a certeza da sua salvação. E será que você pode ter a certeza da sua salvação? Será que você pode crer com confiança no seu coração? Você crê no Senhor, mesmo quando tudo não vai bem? Você tem a certeza que Ele está te consolando, que Ele está te confortando? Porque tem acontecido os dias, temos vivido dias difíceis, dias desafiadores mesmo, que é preciso ter fé. E fé é algo que a gente espera, mas que a gente ainda não está vendo. Mas quando você entrega na mão do Senhor, você confia. Tenho certeza disso, que você possa confiar e tirar toda a incredulidade do teu coração. Esse versículo, o versículo 4, que acabamos de focar nele, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele é maravilhoso e existe no coração daquele que crê. Esse versículo está no coração daquele que crê mesmo. E é interessante que nessa certeza não está condicionado às circunstâncias, muito menos nas nossas expectativas naturais. Porque quando realmente nós estamos passando pelo perigo, nós temos que estar condicionado não nas circunstâncias que nós estamos vivendo. Eu costumo dizer, e eu creio que já devo ter dito aqui várias vezes, se você está me ouvindo, se você está aí, você está sobrevivendo. E olha quantas coisas que nós já sobrevivemos, quantas coisas que nós já passamos e vencemos. E talvez você está passando por um vale e você não sabe como vai passar por ele, mas declare: nada temerei, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Faz parte da nossa fé, a certeza, daquilo que nós esperamos e de coisas que a gente ainda não está vendo. A fé é um sentimento
que nos leva a ter confiança que o nosso barco não vai naufragar. Então, quando você tem a fé é um sentimento que nos leva a ter essa confiança que o nosso barco não vai naufragar. Ela nos ensina a reconhecer que o Senhor está conosco e que Ele não vai nos desamparar. E eu quero dizer, reafirmar nessa tarde, que o Senhor está conosco todos os dias, até você passar e vencer essa tempestade. O Senhor está contigo e creia, Ele não vai desamparar, Ele vai à nossa frente. Glória a Deus, Ele está comigo, Ele está contigo. E ele diz, o Senhor está conosco e creia que vai dar tudo certo. Era exatamente isso que Davi sentia quando ele expressava esse texto. E que é mais que ninguém que Davi, que passou por tantos perigos, meu Deus, passou por tantas provas. No domingo passado, eu preguei sobre a caverna de Adulão, quando Davi, fugindo de Saul, se esconde naquela caverna. E eu pregava no domingo passado falando sobre isso. Davi estava ali e se sentindo talvez sozinho, mas sendo amparado pelo Senhor. Tem um salmo que ele escreve dentro dessa caverna, e aparece ali vários homens, e os homens que aparece, Davi já angustiado, aflito, porque não sabia o que ia acontecer, mas sabia em quem ele confiava, que Deus estava com ele, que Deus estava com ele dentro daquela caverna. E ali dentro daquela caverna, com certeza, ele teve mais intimidade com o Senhor se revelou a ele. E apareceu 400 homens ali, e esses homens eram homens oprimidos de espírito, eram homens endividados, eram homens que ninguém dava nada por ele. Mas Davi olhou com outra visão. Davi investiu na vida daqueles homens. Davi, que também passava pelo perigo, também passava por tribulação, também passava por angústia, foi levantado naquele momento para ajudar esses homens. E esses homens depois, quando Davi investe nele, ensina eles, fortalece a vida deles, eles saem dali como os valentes de Davi. Então, não importa de como você está, se alguém está duvidando que você é capaz, Deus vai colocar pessoas próximas a você que vai acreditar no seu potencial. E que você também possa ser essa pessoa que vai acreditar no potencial de outras pessoas. Amém? Então, Davi, ele passou por muitos perigos. E ontem eu ainda pregava sobre Absalão, sobre o filho de Davi, que também perseguiu seu pai. Davi, mais uma vez, ele foge, e agora do seu filho Absalão. E olha que um momento muito difícil, né? Toda uma tragédia acontece na família de Davi, e ele teve que sair, largar o seu trono, fugir também. E ele também, quando estava ali fugindo, em perigo, ele escreve o Salmo 3, e ele fala que o Senhor é o refúgio dele, que ele dormia tranquilo, acordava porque o Senhor sustentava. Então, meu irmão, minha irmã, é dessa forma que nós temos que crer, né? Davi, ele passou por tantos perigos, mas ele expressou esse salmo, e ele passou, né? E quando a gente se lembra ali, quando ele venceu aquele gigante, meu Deus, um exército inteiro de Israel não queria lutar com aquele gigante, tinha medo, aquele menino, né, pequenininho ali, que cuidava de ovelhas, nem era guerreiro, já estava sendo forjado e trabalhado pelo Senhor. Então, às vezes, aquilo que você vai enfrentar, os gigantes que você vai enfrentar, entenda que você está sendo forjado para algo lá na frente, que Deus está te preparando hoje, para você suportar e passar por ele. A gente percebe que nessa declaração, Davi, nesse salmo, percebe que nada ia faltar em meio ao perigo, em meio ao vale da sombra da morte. Ele começa a dizer nesses salmos, Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu entendo que quando Davi começa a expressar, ele começa a expressar quem era o seu Deus, quem era Deus para ele. Ele estava dizendo assim: Deus, tu és aquele que governa a minha vida. Ou seja, quando ele declara o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele começa a expressar e a entender quem era o Deus dele. O Deus que estava com ele, o Deus que estava no governo da vida dele. E eu te pergunto nessa tarde, quem tem governado a sua vida? Quem você tem deixado? Será que as suas emoções têm governado a sua vida? Será que os seus sentimentos têm governado a sua vida? Será que o desespero tem governado a sua vida? Quem tem governado? Você tem que declarar, nós temos que declarar todos os dias quem é que governa a nossa vida. É fácil cantar, né? O Senhor reina, o Senhor é o meu rei, nada temerei,
Mas será que em meio ao perigo você realmente tem deixado em todo o tempo o Senhor governar a sua vida? Que eu creio que você vai vencer, você vai passar por essa. Então, quem tem governado a sua vida, é importante nós entendermos e reconhecer quem tem um domínio sobre a nossa vida, que você possa declarar comigo nessa tarde: Senhor, toma o governo da minha vida. Fé é isso, fé é declarar: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, os meus olhos ainda não estão enxergando pelo âmbito natural, mas pelo sobrenatural eu creio, Senhor. Eu creio que eu sou mais que vencedora, mais que vencedor, porque o Senhor está comigo. Glória a Deus. Então, Senhor, governa. Senhor, eu reconheço que o Senhor tem o domínio da minha vida. E nós temos que renunciar ao medo, à insegurança, que tantas vezes querem nos abater, quer abater o nosso coração, quer nos assolar, que é o renunciar o medo e a insegurança. Eu não sei qual é o medo que tem te assolado, eu não sei qual é a insegurança que você tem vivenciado nesse dia ou nesses dias, e aí você, com esse medo, com essa insegurança, você está aflito, angustiado, talvez não tenha conseguido dormir. Como eu falei aqui do Salmo 3, Davi, mesmo fugindo, Davi, ele é triste para ele. A gente está no mês da família, falando de famílias. E Davi, no Salmo 3, fugindo ali de Absalão, seu filho, ele fala da confiança na salvação em Deus. Ele declara no Salmo 3, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. E ele declara diante de tudo isso: porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo o Senhor, e ele do teu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono. Olha ele dizendo isso diante de uma fuga. Eu me deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Então ele começa a declarar, ele começa a falar: levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus. E no versículo 8 ele declara: do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Então ele declara, ele fala sobre os seus inimigos, ele fala daqueles que se levantam, ele fala: não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Então Davi sabia que de todos os lados vinha contra ele adversário, vinha contra ele inimigos, mas ele tinha confiança que quem poderia o salvar era o Senhor Deus. Meu irmão, minha irmã, só Deus pode fazer o impossível, só Ele pode nos livrar. A gente canta, tem um cântico antigo que fala: quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos salvar. E é isso que Davi entendia. Mesmo diante dessa dificuldade, dessa fuga, ele sabia: eu sei que o Senhor é meu escudo protetor. Eu sei que quando eu clamo, Senhor, Ele do teu santo monte me responde. Davi estava em perigo e não sabia o que iria acontecer. E ele não queria que o seu filho também passasse por nenhum perigo. Tanto que depois na história a gente vai saber que Absalão ele é morto. E Davi chora amargamente. Davi fica muito triste. Ele declara: eu poderia ter morrido no seu lugar, meu filho. Então, a gente percebe quão triste ele ficou. Porém, diante do perigo, ele confiava em Deus. E eu vim aqui, nessa tarde, dizer para você: continue confiando em Deus, mesmo que as circunstâncias estão te levando a acreditar no contrário. Não dê lugar à incredulidade. Então, renuncie o medo, a insegurança. Deus, declare: Deus, o Senhor tem um domínio da minha vida, o Senhor está no governo, então não há o que temer. E depois, mais para frente no Salmo, ele declara quem o defenderia. E todo esse Salmo é tremendo, né? E Davi, quando ele fala: não vou temer mal algum, pois o Senhor está comigo, ele entendia que o Senhor estava segurando na mão dele e que ele iria vencer todas as lutas. Talvez você pode pensar aí: não tem ninguém segurando minha mão, não tem ninguém comigo, estou sozinho. Creia que Deus, Ele é contigo. Ele te segura pela mão, Ele te sustenta, Ele te fortalece. Deixa Ele estar no governo da sua vida. Então que a nossa fé seja aumentada. Em Hebreus 11:6 vai dizer: ora, sem fé
é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Confie no Senhor, acredite mais no Senhor, acredite que Ele está contigo, que você possa parar de dar descrédito em algo que o Senhor quer realizar e fazer na sua vida. Às vezes é ruim sentir essa sensação quando alguém pede algo e não confia em você e tem descrédito da sua palavra, descrédito de alguma ação sua. A gente fica, desapontado com aquela situação. Imagine como fica o coração de Deus quando você pede algo e verdadeiramente, na verdade, você não está acreditando, não está confiando. Isso não agrada o coração de Deus. O que agrada o coração de Deus é o que Hebreus vai registrar e vai dizer para nós, a importância da fé, a importância de se aproximar de Deus, lembrando que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Então, é através da fé que eu e você vamos orar. É através da fé que nós vamos crer naquilo que os nossos olhos ainda não estão vendo acontecer. Então, se você está orando, creia que Deus, Ele vai atender a sua petição. Talvez Ele não vai atender da forma que você queria. Talvez Ele vai falar não. Mas você vai entender que esse não do Senhor é um cuidado dele. Porque Ele também corrige aquele que ama. Então, se Ele está falando não no momento, procure entender que Ele sabe o melhor para mim e para você. Ou às vezes vai falar o espera. E hoje nessa geração, o que está sendo mais difícil é a espera, né? A gente quer tudo muito rápido, muito, né? A gente quer orar hoje e ser atendido hoje. Eu creio também que você pode orar e Deus vai atender hoje. Mas tem situações que o Senhor vai nos forjar, que Deus vai trabalhar o nosso coração, vai trabalhar a nossa mente, porque naquele momento a gente não está preparado para receber. Mas creia, continue crendo, que a sua fé vai produzir fruto em você, naqueles que estão à sua volta. A fé tem que nos mover a esperar confiantemente no Senhor e confiar no seu agir. Confiar. A fé também eu entendo que é confiar na palavra de Deus, é obedecer o que a palavra de Deus está dizendo. Então eu declaro que nessa tarde a minha fé, a sua fé seja ativada, que você possa descansar em meio à guerra, assim como Davi, descansar em meio à fuga, descansar em meio ao perigo. Ele descansou, ele confiou na salvação, ele sabia que quem poderia salvar é o Senhor. E falar, eu sei que não é fácil, é fácil falar às vezes, descansar em meio ao perigo, mas eu creio que quando você confia no Senhor e que Ele está no controle, você consegue descansar. Você consegue entender que a última palavra vem do Senhor. Assim como em Hebreus 11, vai falar sobre, a gente fala que é a galeria da fé ali, quantas coisas aconteceram através da fé. Através da fé, Noé obedeceu toda a instrução do Senhor e construiu aquela arca. Em tempo que não chovia, onde o povo dizia que era loucura, mas ele não confiou. Ele confiou na instrução, ele obedeceu à instrução. E o interessante, falando no mês da família, ele envolveu toda a sua família nesse trabalho. Ele, como a gente sabe que ele e a família foi salvo. Então é tempo de lutar pela sua família, é tempo de orar, é tempo de investir, jejum, oração, leitura da palavra e não duvidar daquilo que a sua família é capaz através da ação do Espírito Santo. Então que hoje a minha fé, a sua fé seja ativada e eu creio que você vai conseguir descansar em meio à guerra, porque você sabe que enquanto você está dormindo, o nosso Deus está trabalhando ao meu e ao teu favor. Que coisas extraordinárias, inexplicáveis possam acontecer através da sua fé, que você possa testemunhar, meu irmão, minha irmã, aconteceu coisas inexplicáveis, o extraordinário aconteceu através da fé, através do meu coração, crendo e confiando em Deus. Para isso é preciso tirar do seu meio, tirar do seu coração toda a incredulidade. Não dá para ter fé e incredulidade. Ou você tem fé ou você tem incredulidade. Então que você tire toda a incredulidade e declare, tome posse.
Seus olhos podem não estar vendo, mas que você possa declarar: eu sei quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Continue amando a Deus, continue confiando em Deus, continue declarando que Ele está no governo. E isso vai encher o seu coração a ponto de você não dar lugar mais à incredulidade. Quando você declarar: o Senhor está no governo da minha vida, o Senhor tem o domínio da minha vida. E eu creio que ainda essa semana, né, iniciamos ontem, mas segunda-feira a gente começa, né, todo um trabalho durante o dia, escola, toda uma rotina, toda uma agitação, que você possa declarar que o impossível, o extraordinário pode acontecer, né, o inatingível pode acontecer, que você possa crer, mesmo que a circunstância está dizendo o contrário, mas a tua fé está ao ponto de dizer: eu sei, eu vou continuar confiando e esperando no meu Deus. Essa é a palavra de Deus para o meu coração, para o teu coração, que você tenha essa fé ativada no teu coração e que outros possam perceber essa fé, que os olhos não, como assim, eles vão achar talvez até loucura, né? Bem doideira, tipo assim, como ela tá crendo, os olhos dela nem tá enxergando isso. Será que é possível acontecer? Você vai profetizar: o meu Deus, em Deus posso todas as coisas, em Deus eu posso fazer proezas, em Deus eu tudo posso. Que você possa confiar e declarar que o impossível, o inatingível vai alcançar o teu lar e a tua família. Amém? Receba essa palavra da parte de Deus e que Deus te sustente com o braço forte e poderoso dele. Amém?